Olá, caros estudantes do curso superior de processos químicos. Aqui, professor Tiago Meneghel, da disciplina de Fundamentos de Economia. Hoje, nós vamos realizar a nossa última videoaula. Nós vamos falar sobre os dados econômicos da região de Lages, da região do Planalto Catarinense, ok? Então, venham comigo, vamos desvendar aí qual é a situação da nossa região, da nossa cidade, em termos econômicos. Muito bem, vocês podem dar uma olhadinha, né? Nós vamos falar dessa área que está em amarelo aí no mapa, né? Que compreende o município de Lages e os municípios vizinhos, né? Essa era uma região que antigamente era considerada, por assim dizer, a área de abrangência da ADR de Lages, era a Agência de Desenvolvimento Regional. Hoje ela não existe mais, mas ela fez um compilado de dados regionais que nós vamos utilizar na aula de hoje. Os municípios dessa região que nós vamos observar os dados econômicos são o município de Lages, o município de Capão Alto, Campo Belo do Sul, Cerro Negro, Anita Garibaldi, São José do Cerrito, Correia Pinto, Ponte Alta, Palmeira, Otacílio Costa, Bocaina do Sul e Painel. Bom, nesse primeiro mapa da região, nós já podemos observar que nós temos aqui esses municípios em amarelo, são municípios que tiveram uma taxa de crescimento populacional negativo, ou seja, entre os anos de 2000 e 2010, esses municípios perderam população. Esse é um dado significativo de empobrecimento do município, né? Por que uma pessoa vai embora de um município? Né? Por que uma pessoa em específico, né? Uma determinada pessoa pode ter uma razão pessoal, né? Mas se a taxa de crescimento populacional vai decrescendo, né? Se o município, ao invés de crescer, vai diminuindo, isso é reflexo de que várias coisas estão acontecendo e que as pessoas ali não verificam oportunidades de crescimento, de trabalho, de renda e acabam deixando aquele município. Então aqui na região, né, no slide anterior, nós já podemos ver que comparado aí ao estado de Santa Catarina, né, essa região de Lages, a região de Ceará e essa região do oeste, né, aqui da região norte, da região oeste, né, de Santa Catarina, são as regiões no estado que identificam aí uma perda de população no total da região. Isso já é um indicador importante aí para que a gente possa avaliar e verificar que nós temos problemas nessa região. Bom, vamos caminhar um pouco mais e vamos ver aí então algumas características específicas dessa região. Bom, esses municípios que eu citei anteriormente somam aí uma população de 472 mil habitantes, isso dados de 2010, né? Tem uma área territorial relevante, expressiva no espaço catarinense, mas uma densidade demográfica baixa. Uma outra característica importante dessa região é a taxa de urbanização, 86,22%. Então, apesar de que a população de outras regiões de Santa Catarina possam acreditar que aqui em Lages, né, a população é rural, né, que há uma grande quantidade de população morando na zona rural, né, isso não é verdade, como nos mostra aqui os dados. Não chega a 15%, né, a taxa de população que mora na zona rural. Ela é inclusive
a nossa taxa de urbanização ela é maior do que a média catarinense. Então, aqui na região de Lages, a quantidade de pessoas que vivem na cidade e não na zona rural é maior que a média catarinense. Bom, depois nós temos outros dados aqui da região, mas eu já gostaria de começar falando aí dessas questões mais vinculadas a questões econômicas e de desenvolvimento, né? Nós temos esse gráfico aqui que aponta, né, a questão do IDH médio, né, então o Índice de Desenvolvimento Humano, que soma aí questões relacionadas à saúde, né, expectativa de vida, educação, e o Índice de Vulnerabilidade Social, né, a posição do município em termos de pessoas vulneráveis, né, pessoas que precisam de auxílio do governo para se manter vivendo, né. Veja bem, esse levantamento foi feito com os 293 municípios de Santa Catarina, né, e esse número que está aqui é a posição do município, né, em termos de IDH e em termos de IVS. Então, o melhor município para se viver em Santa Catarina é o número 1 da lista, né? Nós temos aqui na nossa região o município 293, ou seja, o último, né? O pior município, em termos de índice de desenvolvimento humano, na expectativa de vida, saúde e educação, está na nossa região, né? E ele também tem aí quase o último, ou muito próximo do último, em termos de quantidade de pessoas, percentuais, né, que precisam de assistência do governo para se manter sobrevivendo, certo? Tem um alto índice de vulnerabilidade social. Percebam que esse município aqui, ele é o último, mas os outros municípios da nossa região, né, estão todos aí muito próximos, né, das últimas posições entre os municípios catarinenses, né. Temos aí uma melhora de posição, né, em Otacílio Costa, né, e Lages. Mas preste atenção, mesmo os números de Lages, que comparados aos da região parecem um pouco melhores, né, são números ruins, né? Por quê? Porque Lages, por exemplo, é a 10ª cidade do estado em número de população. Então, em termos de tamanho de cidade, Lages é a 10ª do estado. Mas, quando a gente vai falar de índice de desenvolvimento humano, ela é a 51ª, né? Em termos de posição, em quantidade de pessoas que necessitam de amparo através do índice de vulnerabilidade social, ela é a 184. Então, apesar de ela ser a 10ª em número de população, isso não se reflete numa qualidade de vida, em oportunidades para a população que está aqui de forma, vamos chamar assim, proporcional. Bom, aqui esse outro gráfico é muito interessante. Vocês lembram que a gente estudou aqui na disciplina de Fundamentos de Economia que a economia se divide em 3 setores. Vamos lá? Vamos puxar pela nossa memória. Isso aqui a gente ainda viu nas aulas presenciais, lá no comecinho da disciplina. Nós temos o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, né? Setor primário, agricultura, extrativismo vegetal, mineral, né? Setor secundário, a indústria, o setor de transformação. E o setor terciário, o setor de prestação de serviços. Ainda aqui na nossa disciplina, nós vimos que o setor que mais emprega, o setor que mais gera renda atualmente é o setor de serviços, o setor terciário. Então, apesar de na nossa região, né, a gente ter aí uma forte influência do setor primário, temos a indústria do setor secundário, a maioria dos empregos e a maioria da renda vem do setor terciário, do setor de serviços. Será que é isso mesmo? A gente viu que era isso no Brasil, mas será que na nossa região é a mesma coisa? Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico. Olha lá,
Primeiro, você já percebe aqui a diferença, né, em valores totais entre aquilo que movimenta a economia de Lages e aquilo que movimenta a economia dos outros municípios, né? Bom, aqui em São José do Cerrito, nesse ano aqui, 2013, teve uma questão em relação a uma construção de uma usina hidrelétrica, e aí deu aí um pequeno, vamos chamar assim, para o ano o dado está certo, mas não reflete a realidade do município, né? Agora, aqui em Otacílio Costa e em Correia Pinto, em virtude da indústria de papel e celulose, você realmente percebe que o setor da indústria tem aí um giro de capital, né, maior do que os demais setores, né? Mas isso só acontece nesses dois municípios e mesmo assim o setor de serviço fica próximo, né? Em Lages, o setor de serviço já é mais que o dobro do setor, né, da indústria e muito mais do que o setor primário, ok? Mesmo em municípios, veja bem, mesmo em municípios tipicamente rurais, né, Campo Belo do Sul, Cerro Negro, você tem aí realmente uma equiparação entre o serviço e a agropecuária, aqui também, né, é muito próximo o valor do serviço da agropecuária, mas é porque são todos valores aí muito pequenos em relação aos montantes da região. Bom, e em termos demográficos, como se posiciona aí a nossa região? Eu já falei sobre isso, né, lá naquele gráfico inicial. Veja bem, Santa Catarina tem 6.248.000 habitantes, né? Estamos aí próximos a 6,5 milhões de habitantes. Só para a gente ter uma noção do que isso representa, né? As capitais, por exemplo, de Porto Alegre, Curitiba, têm próximos aí de 2 milhões de habitantes, né? No nosso estado inteiro tem 6,5 milhões. Só a cidade de São Paulo tem aproximadamente 13 milhões de habitantes. Então, na cidade de São Paulo mora o dobro, praticamente, né, da população de todo o estado de Santa Catarina, né? Isso eu estou falando da cidade de São Paulo, estou falando da grande São Paulo, né? Nós pegamos os municípios vizinhos à cidade de São Paulo, né, que formam o que a gente chama de Grande São Paulo, nós estamos falando aí em mais de 20 milhões de habitantes, né? Mas, veja bem, em Santa Catarina, desses 6.248.000 habitantes, 5.247.000 vivem na zona urbana e 1 milhão de habitantes na zona rural, o que dá um índice de um percentual de pessoas morando na zona urbana de 83%. Na nossa região, que inclusive compõe esse total aqui, né? Na nossa região, dos 232.000 habitantes, 200.000 moram em uma cidade, na sede do município, o que dá aí 86,22% de taxa de urbanização. Uma taxa maior que o estado. Esse índice também ele é muito impactado pela cidade de Lages, né, que tem 98,22% da sua população na zona urbana e é uma grande população em termos da população regional, né? Veja bem, Cerro Negro tem dos seus 3.581 habitantes, só 764 morando na cidade, 2.817 na zona rural. Então, praticamente 80% da população do município mora na zona rural. O problema é que é uma população muito pequenininha, né? E aí, quando você coloca esses índices no total da região, ele se dilui, né? Então, vocês vejam, né, que todas as outras cidades aqui da região, né, tem aí um índice menor do que 86. Só Lages que passa dos 86. Então, todos os outros municípios da região
tem uma taxa de urbanização abaixo da taxa do estado de Santa Catarina, exceto Osasco Costa, desculpa, né? Mas isso não se reflete na região. Bom, uma outra questão muito importante quando nós falamos de economia regional é a fonte de empregos, o número de empregos e aonde esses empregos estão alocados. É isso que nós vamos dar uma olhadinha agora aqui. Veja bem, a nossa região, né, tem 58.448 pessoas empregadas em emprego formal no ano de 2014. Vamos dar uma olhadinha em Lages, né? Aonde estão esses empregos? 66 pessoas trabalhando com extrativismo mineral, né? Uma pedreira, uma coisa nesse sentido. 9.440 na indústria, 287 em serviços de utilidade pública, 1.800 pessoas trabalhando na construção civil. A construção civil ela é sempre um dado importante, porque quando você tem construção civil, quer dizer que aquela região está se preparando para crescer, né? Está construindo novos prédios, novas lojas comerciais, novas indústrias, né? Então, ela é sempre um fator importante. 1.106 pessoas trabalhando no comércio, né? 15.128 trabalhando em outras empresas, né, de prestação de serviço, consultório médico, banco e por aí vai, né? Perceba bem que 11.106 mais 15.000, isso aqui é setor terciário, setor de serviços, né? O comércio compõe aí o setor de serviços, né? Além da administração pública. Então, veja como ele emprega realmente muito mais do que o setor secundário e do que o setor primário. Aqui nós temos agropecuária, a pesca, a extração, enfim, vegetal e também o extrativismo mineral, que é setor primário. E aqui em Lages, 4.355 pessoas trabalham aí em órgãos públicos, prefeitura e órgãos federais, estaduais e municipais. 1.359 na agricultura, o que dá 43.562 empregos em Lages, né? Aí um percentual muito expressivo em relação a toda a região. Mas o que mais chama a atenção nesses dados aqui, vamos pegar Cerro Negro, que era aquele município que nós vimos lá com um alto índice de vulnerabilidade social. Veja esse município. Eles têm 24 pessoas trabalhando na indústria, 27 pessoas trabalhando no comércio, 16 pessoas em outros serviços e 225 com emprego formal, né, carteira assinada ou algum registro formal na agricultura e 212 pessoas trabalhando na administração pública, basicamente prefeitura, provavelmente nesse município, né? O que dá 305 empregos formais nesse município. Então, o município inteiro tem apenas 305 pessoas com emprego formal. Emprego formal quer dizer carteira assinada, pessoas que vão poder se aposentar, pessoas que têm direito à licença maternidade, pessoas que têm amparo da Seguridade Social e por aí vai, né? Só que desses 305, 212 são no serviço público, na prefeitura. Praticamente inexiste outras formas de emprego formal na cidade. Esse é um dado realmente muito ruim, né? E que impacta naqueles índices que nós vimos lá no começo. Índice de vulnerabilidade social, índice de IDH, né? O índice de desenvolvimento humano, né? Tudo isso é impactado por uma economia muito fraca, né? Praticamente o município não tem indústria, não tem setor de serviços e mesmo o setor agrícola é bastante fraco. Logo, esse município tem muita dificuldade de dar uma condição melhor de vida, né, mais digna para os seus munícipes. Muito bem.
para finalizar a nossa aula, né, nós vamos ver que tudo isso, né, impacta também na renda domiciliar, né? Então, um município que praticamente não tem indústria, não tem empresa de serviço, tem uma renda por domicílio, por casa, muito baixa, né? E em comparação a outros, né? Vamos dar uma olhadinha nisso. Veja bem, né, a média de renda por domicílio, né, renda domiciliar, per capita, né, ou quer dizer, por pessoa, né, em Santa Catarina é de R$ 1.121,17, certo? Na região de Lages, lembre que esse 1.121 está composto por esse 882,23, né? Então, isso quer dizer que a nossa renda média é muito mais baixa que o estado. Se nós, inclusive, tirássemos a nossa região do estado de Santa Catarina, nós ficaríamos com essa média e a média do estado subiria, né? Porque é justamente esse 882 aqui que puxa essa média um pouco para baixo, né? Mas vamos ver aqui a situação dos diversos municípios, né? Lages é o município, né, que tem aí uma renda domiciliar per capita de R$ 1.020, né, que está abaixo do estado, mas ainda não muito longe, né? Mas nós temos aí municípios, de Novo Cerro Negro, né, 434. São José do Cerrito, 434. Né? Palmeira, 518. Campo Belo, 505. Né? São famílias que vivem com menos da metade, né, do que famílias de outros municípios de Santa Catarina têm para viver, né? Então, isso é um dado muito preocupante, né, que reflete todos aqueles itens, né? Então, porque aqui nós estamos falando de média, né? E se a média é de R$ 400 em um determinado município, e naquele município tem lá a família do prefeito, tem a família de um proprietário de terra, tem algumas famílias que ganham bem a mais, né, do que a média, e aquela é a média, é porque tem outras famílias que ganham muito a menos que a média, né? Então nós temos famílias aí que passam um mês com R$ 100, R$ 200 por pessoa para passar todo mês, né? E a gente sabe que isso é praticamente um estado de miséria, né? Então nós temos todas essas dificuldades na nossa região, né? E é importante que aqui na disciplina de Fundamentos de Economia vocês tenham esse entendimento, né? Que a economia, simplesmente por economia, né, saber aí o que significa IDH, o que significa PIB, o que significa oferta, demanda, curva da oferta, curva da demanda, preço de equilíbrio, tudo isso que a gente viu aqui na disciplina, não tem aí uma efetividade prática se a gente não entender que esses são números que representam se a nossa população está vivendo bem ou está vivendo mal. E o que a gente entendeu aqui é que a região de Santa Catarina, junto com uma região lá do norte da região oeste, né, mais a região de Ceará, mais ali uma outra região da região de Laguna, no sul do estado, é onde a população passa mais dificuldades, né? O que nós precisamos? Aumentar a renda das pessoas. Nós precisamos de quê? Mais emprego, mais indústria, mais serviços, né? Para quê? Para que essa região crie, né, riqueza, crie produtos, crie serviços, né, que possam ser vendidos, que agregue mais renda para a população dessa região. E por fim, o que precisamos fazer para isso, né? Uma das coisas é isso que vocês estão fazendo. Precisamos de pessoas qualificadas, né?
A região só vai conquistar empresas, só vai ter empresas se as pessoas criarem novas empresas, se as pessoas desenvolverem novos métodos de produção da terra, né, de agricultura, se as pessoas criarem novos estabelecimentos prestadores de serviço, né, pode ser aí restaurante, pode ser salão de beleza, pode ser, não importa, né, mas nós precisamos de pessoas qualificadas para que a região possa receber empresas de fora, mas também possa criar as suas próprias empresas. Isso vai gerar riqueza que vai ser distribuído para os integrantes da região. Então, espero que a disciplina tenha sido do agrado de vocês, espero que tenha contribuído para a formação de vocês e eu fico sempre à disposição para que a gente possa trocar algumas ideias e ajudar vocês aí na caminhada. Um grande abraço a todos, fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem e até qualquer dia desse, quando a gente se encontrar pelos corredores do Campus Lages do Instituto Federal de Santa Catarina. Grande abraço, tchau, tchau!